Então, nós estamos na página 42, tá? Da apostila de vocês. Eu coloquei já o 6, porque é o exercício 6 da apostila, então fica mais fácil para vocês se localizarem, tá? Classifique sintaticamente as orações em destaque. Esses exercícios aí, lembra que nós estávamos fazendo quando era oração coordenada, né? Porque o capítulo 9, ele indica oração coordenada e subordinada, e eu fracionei. Então, quando eu dei o exercício, a atividade de oração coordenada, era no período que eu estava na teoria de coordenada, ok? E agora a gente vai para essa, tá? Sim, Zé Pele, tranquilo, tá? Fica tranquilo. Obrigada. Ok? Então vamos lá, página 42, capítulo 9. Classifique sintaticamente as orações em destaque. Ela tem dúvida de que a informação esteja correta, tá? Aí na apostila de vocês, você tem um espaço, um campo aí para responder essa questão, tá? Tem uma linha aí. Então vamos fazer juntas aqui. Primeira coisa mesmo, o que eu faço quando eu tenho uma oração assim, ela tem dúvida de que a informação esteja correta. Vamos lá, a gente tem que ser metódico aí. E aí, o que eu faço? Vocês vão digitar aí para mim, vamos ver. E aí? Isso, marcar os verbos é conjunção. Então aí, quais verbos eu tenho? Vamos lá? O que eu tenho que marcar então? Ou eu sublinho, que é passar um risquinho embaixo do verbo, ou eu circulo, tanto faz. E aí, pessoal? Ela tem dúvida de que a informação esteja correta. Isso, tem e esteja. Muito bem, Bia. Muito bem. Então, aqui na apostila de vocês vão lá, vamos lá, circula o tem e coloca embaixo V de verbo, ok? Vou no esteja, circula o esteja e coloco o Vzinho também de verbo, ok? Tranquilo? Isso. E agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Vamos lá? Conjunção, muito bem, eu tenho que marcar a conjunção. Qual que é a conjunção, pessoal? E aí, oitavo ano A e B, que agora é uma coisa só, né? Vamos lá, oitavo ano, o que eu tenho que fazer? Isso que, muito bem. Vou aqui no que, circulo, tá? E coloco o que? Conjunção. Se eu quiser abreviar, eu coloco C-O-N-J, ok? C-O-N-J. Tudo bem? Tá todo mundo aqui junto? Vocês têm que estar no mesmo passo agora, tá? Todo mundo aí, juntinho. Fran, tá ok aí, Fran? Melissa tá ok, tá todo mundo junto aí, o Fran tá ok aí? Tem que estar no mesmo passinho. E aí, os demais, oitavo ano? Fran, tá ok aí, Fran? Sim? Ok. Tá? Vamos lá? E aí, eu tenho que marcar também a preposição, não tenho? Que marcar a preposição? E aí, tem preposição aqui ou não? Sempre que tiver a preposição, ela vai estar ao lado da conjunção. Então, tem a D. Eu vou no D aí, na apostilinha, tá vendo? E coloco o quê? O D aqui, ó. Ok? Círculo. Deixa eu marcar o Kaique agora aqui. Círculo D, ok? Então, eu tenho tem, verbo, esteja, verbo novamente, o que, conjunção, e o de, preposição, ok? Tá. Então, se eu tenho isso já, eu já matei 80% da frase, da oração. Então, eu tenho, ela tem dúvida. Ela tem dúvida, tem conjunção? Não tem. Então, ela tem dúvida é o quê, pessoal? O que é ela tem dúvida? O que é ela tem dúvida?
Isso, correto. Muito bem. Ela tem dúvida? Oração principal. Coloca o AP aqui, tá bom? OP. E aí? Se eu chegar para vocês, né, abrir a aula e chegar para vocês e falar assim, gente, ela tem dúvida. E aí, o que vocês vão perguntar? Gente, ela tem dúvida. E aí? Exato. Então, em cima do dúvida, na apostila de vocês, em cima do dúvida, coloca de que. Escrevam aí, de que, em cima da palavra dúvida, ok? Coloca de que, tá? Porque essa é a pergunta que a gente vai fazer, não é? Para poder compreender essa oração. Então, ela tem dúvida, dúvida de quê, não é? Ok? Então, em cima da palavra dúvida, coloca de quê e o ponto de interrogação, ok? Tá. Essa pergunta de que é uma pergunta que comumente a gente faz para saber o quê? É uma pergunta do quê? Quando eu faço essa pergunta de que, lembra que eu sempre falo para vocês, pergunta, isso, Bia Clara, muito bem. Pergunta eu só faço para o verbo, eu não faço para nenhum, nada, não faço para substantivo, adjetivo, para preposição, nada. Eu só faço pergunta para o verbo, ok? Só para o verbo. Dúvida é verbo? Não é, não é. Isso, dúvida não é. Dúvida é um nome. O que eu falo nome? Lembra, na língua portuguesa, quando eu faço pergunta a um nome, que é um substantivo, adjetivo ou advérbio, quer dizer que eu estou completando o sentido do nome, não é? Então, aqui, o que é isso aqui? Para ser objeto indireto, eu tenho que fazer a pergunta de que, a quem, ao verbo, lembra? Por isso que não é objeto indireto. Então, quando eu quero saber que tipo de dúvida, de que, né? De que dúvida eu estou me referindo, né? Eu estou completando o sentido de um nome. Então, essa oração vai ser o quê? Exato, Júlia Iglesias, certinho. Completiva nominal. Completiva nominal. Se eu tivesse feito a pergunta de que ao verbo, porque eu só posso perguntar ao verbo, lembra? Eu pergunto o que ou quem ao verbo para eu achar o sujeito. Eu pergunto o que ao verbo para eu achar o objeto direto. Eu pergunto de quem, a que, para o verbo para eu achar o objeto indireto, né? Dúvida não é verbo. Então, quando eu faço a pergunta de objeto para achar o objeto indireto, de que, lembra, por exemplo, há uma palavra que não é verbo, mas ela é um nome. O que é nome? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, eu tenho completiva nominal. Eu quero saber que tipo de dúvida. Então, o tipo de dúvida vai completar o sentido desse nome, ou seja, desse substantivo aqui. Ok? Tranquilo? Isso. Então, de que a informação esteja correta, vai ser o quê? Uma oração, tá? Estou colocando aqui a resposta. Subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ok? Ok? Tá? Então, ela tem oração principal. De que a informação, ela tem dúvida, perdão, ela tem dúvida, é a oração principal. De que a informação esteja correta é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ok? Tranquilo? Beleza, então? Agora, com os exercícios, a gente vai colocando em prática todo o conteúdo que a gente já fez. Ok? Tranquilo? Podemos ir para a letra B? Ok, então vamos lá.
Na letra B eu tenho o petróleo, que é abundante no Oriente Médio, teve o preço aumentado pelo governo. Então aqui eu tenho que pensar assim, ó. O petróleo teve o preço aumentado pelo governo, né? É a minha oração, ok? Que é abundante no Oriente Médio é uma informação relevante? É muito importante? Ou é só uma coisinha a mais que está me dando? Se eu tivesse lido o petróleo teve o preço aumentado pelo governo, sem colocar que é abundante no Oriente Médio, eu conseguiria compreender a oração? E aí, pessoal? Se eu ler assim, o petróleo teve o preço aumentado pelo governo. E aí? Sim, sim. Então vamos lá pensar aqui, ó. A questão do aposto é até importante que vocês colocaram. É aposto, mas preste atenção aí num porém. Na apostila de vocês, se vocês forem dar uma olhadinha, eu não lembro a página, deixa eu ver se eu vejo aqui qual é a página. O aposto, ele tem um sinal antes, não tem? Para ser o aposto? Está na página 31. Não tem um sinalzinho antes do aposto? Qual que é o sinalzinho antes do aposto? Que é o que vai fazer a diferença agora. Então, aqui eu tenho, circulem aí na apostila de vocês. Circulem essa vírgula. Circulem essa vírgula. Circularam aí? Uhum. Ok. Vocês estão na apostila na página 31? A positiva. Oração subordinada substantiva a positiva. Na oração subordinada substantiva a positiva, eu tenho um sinal gráfico antes do aposto. Qual que é? Como que eu percebo que é o aposto? Exato. Aqui eu não tenho. Isso, sim, exatamente, Bia e Melissa, muito bem. Aqui eu não tenho os dois pontos. Então, qual que é o tipo de oração que eu vou ter a vírgula? Esse que é abundante no Oriente Médio, ele está explicando um termo que foi anteriormente citado, não é? Não está explicando? O petróleo, que é abundante no Oriente Médio, teve o preço aumentado no governo. O que é abundante no Oriente Médio? Um termo que foi anteriormente citado, não é? Não está explicando o termo que foi anteriormente citado? Então, como que recebe o nome disso? Isso, a positiva, ela vai ter que ter os dois pontos, essa não tem os dois pontos. E aí, se eu for analisar, o petróleo, que é abundante no Oriente Médio, ele está explicando o termo que foi anteriormente comunicado, né? Que foi anteriormente passado. Como é que é o nome daquela oração? Quando eu explico um termo anteriormente citado? Aí, né, nesse caso, eu vou ter uma quebra da oração, porque eu tenho a conjunção aqui, né? Eu vou ter a conjunção no meio da oração. Exatamente, Bia, exatamente. Eu tenho uma explicativa. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Qual que é o verbo? É o é, né? Então, aí marquem na apostila de vocês. E verbo, o além de ser um verbo, ele é verbo de ligação. Toda vez que aparecer o verbo de ligação, anotem VL, verbo de ligação, que é importante. Tá? Tem momentos que ele vai fazer muita diferença. Então, eu tô aqui, ó. VL, verbo de ligação, ok? E aí? Teve, verbo, lembra? Verbo. Ok? Tranquilo? Aumentado, ele está distante do teve, então eu não posso colocar que é uma locução verbal.
Nesse caso, esse aumentado, ele tem a função do quê? De um adjetivo do preço, ok? Então, marquem só o teve, tá? Ok? Aí, vizinho, tá? Vou para o quê? O que vai ser o quê? Conjunção, né? C-O-N-J, conjunção, ok? Tranquilo? Então, qual que vai ser a oração principal? A oração principal está quebrada. Vocês vão aqui na apostila de vocês, marquem o petróleo, coloquem embaixo OP, não é? E qual é a continuação do petróleo? Aqui, ó, teve o preço aumentado pelo governo, OP também, tá bom? Agora, qual é a oração subordinada, então? É aquela que tem a conjunção, ok? Por isso que é importante vocês saberem onde está a conjunção, porque senão aqui vocês iriam ficar completamente perdidos, porque ela está quebrada, tá? Então, que é abundante no Oriente Médio? É uma oração, sim, é uma oração porque tem verbo. É subordinada porque ela tem um grau de dependência, né, com a oração principal, ok? Subordinada. E aí, o que que ela é? E aí? Oração subordinada, o que mais? Que é abundante no Oriente Médio. O que que vai ser? Não é uma explicativa? Ela está explicando o termo que foi anteriormente citado, não é? E quando é uma explicativa, ela vai ser o quê? Antes dela. Quando eu estou explicando algo, o que que eu estou automaticamente fazendo? E aí, vamos lá. Isso. Quando eu estou explicando algo, eu estou caracterizando algo, não é? Estou dando as características de algo, não é? Quando eu dou as características de algo, se eu for analisar, quando eu dou características de algo, quer dizer o quê? Eu estou adjetivando, não é? Então, por isso, ó, é uma oração, por quê? Porque tem verbo. É subordinada, por quê? Porque tem um grau de dependência com a oração anterior, né? É adjetiva, por quê que é adjetiva? Porque eu estou adjetivando, ou seja, eu estou colocando as características, tá? Dela, ok? Só que eu estou também fazendo o quê? Explicando um termo anteriormente citado, que é o petróleo. Então, é uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. A explicativa vai ter as vírgulas, lembram disso? Se não tiver a vírgula, vai ser restritiva. Lembra quando eu sempre falei para vocês? Entrada restrita para funcionários. Lembra disso da porta do mercado que eu sempre falo para vocês? Então, se eu tenho ali, né, uma entrada, né, e ela é restrita, então eu tenho vírgula? Não. Então também não vai ter na oração. Eu estou explicando que tipo de entrada, mas eu não estou só explicando, estou restringindo. Todo mundo pode passar ali? Não, só os funcionários. Ok? Tranquilo aqui. A letra B, ela ficou quebradinha mesmo. Ok? Isso. Isso menos de 1 minuto, verdade. Tá? Qualquer coisa, recorra à gravação para fazer a letra A e a letra B, tá bom? Eu peço que façam esse exercício em casa, tá?